Ontem mostramos uma reportagem justamente sobre esse trecho da fala de Alexandre de Moraes, que nós exibimos agora. Estávamos falando sobre a possibilidade de judicialização do projeto de lei da dosimetria, se fosse aprovado, como aconteceu no Congresso Nacional. E nós vamos ter mais ou menos esse caminho. Aprovação consolidada no Congresso Nacional, grande possibilidade de veto da lei pelo presidente Lula. Os vetos serão analisados mais uma vez pelo Congresso Nacional, que pode derrubá-los. Eu não sei se você tem alguma apuração em relação a isso. Mas caminhando para uma judicialização, que também é algo possível, algo que está no cenário, a gente já tem a postura, a posição, a opinião do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse projeto de lei da dosimetria. E levando-se em consideração o histórico de votações desse tema dos outros ministros, não é muita surpresa para nós qual seria a posição do Supremo Tribunal Federal, né? O que você acha? Olha, Lívia, esse acordo da dosimetria, ele foi construído também com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que o projeto nasceu lá na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado federal Paulinho da Força, que é uma pessoa próxima ao ministro Alexandre de Moraes, próxima ao ministro Gilmar Mendes. Ele tem interlocução com o Supremo e, de acordo com ele mesmo, foi uma construção com a anuência do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, de fato, fez uma crítica bastante forte a essa redução de penas, mas ele não utilizou aquela palavra-chave, que é inconstitucional. Ele não disse que a redução de penas é inconstitucional, viola a lei. Então, eu entendo que, apesar do contragosto do Supremo, pode ser que não haja uma declaração de inconstitucionalidade por lá. É claro que a maré sempre pode mudar, depender do texto e da miudeza da lei que passou. Alguém pode entrar, por exemplo, com uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição, para tentar derrubar esse projeto de lei da dosimetria, porque fatalmente será vetado pelo presidente Lula, se não na totalidade, em partes, e o Congresso tende a derrubar esses eventuais vetos do presidente. Só a gente tem essa temperatura pela forma como o texto passou de maneira rápida quando foi a votação lá na Câmara dos Deputados e aprovado em um dia no Senado Federal. Então, existe sim uma perspectiva de derrubada de eventuais vetos do presidente Lula, a não ser que a maré mude daqui para frente. Agora, importante dizer que eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de comprar essa versão oficial de que Jacques Wagner fez um acordo de maneira autônoma, sem consultar o Palácio do Planalto. Jacques Wagner é um amigo pessoal do presidente Lula nos últimos 40 anos. Jacques Wagner nem precisa conversar com o presidente para saber o que ele pensa e vice-versa. Jacques Wagner já, por mais de uma vez, matou no peito crises para proteger o seu amigo pessoal, que é o presidente Lula. Vamos lembrar que lá atrás, na votação da PEC das decisões monocráticas de ministros do Supremo, Jacques Wagner contrariou a orientação do Palácio do Planalto e disse que votaria a favor, votou no mérito com a oposição, e dizendo que precisava fazer isso para garantir outras aprovações de interesse do governo federal. Ou seja, Jacques Wagner ele tem um histórico de que, quando precisa, ele vai para o sacrifício para garantir a aprovação de outras pautas. E hoje, para além do orçamento, tem uma pauta que é muito cara para o Jacques Wagner lá no Senado, que é a aprovação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias trabalhou com Jacques Wagner na liderança lá no governo, lá no Senado. Na verdade, era até antes, quando o PT estava em baixa e Jacques Wagner era senador, Jorge Messias foi trabalhar com Wagner lá no Senado. Então, ele quer muito a aprovação desse aliado para o Supremo, sabe das dificuldades e teve de fazer um aceno para a oposição, precisa fazer acenos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com quem ele está estremecido, para tentar viabilizar essas aprovações. Então, não seria a primeira vez que Jacques Wagner iria para o sacrifício. Eu tenho muita dificuldade de enxergar que ele, com a experiência que tem, com o traquejo político que tem, faria um movimento de maneira absolutamente isolada. Essa é a versão oficial, mas ele tem esse perfil de se sacrificar pelo projeto maior do presidente. E um veto, se esse projeto passa, gente, um veto do presidente Lula
para a dosimetria, tem ganhos eleitorais e políticos também. O presidente se colocando como um defensor da democracia justamente no ano eleitoral, porque isso só vai para veto no ano que vem, no ano eleitoral em que ele pode enfrentar o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Se antes havia uma perspectiva de enfrentar Tarcísio de Freitas e ali o discurso de defesa da democracia poderia ficar mais fragilizado, contra Flávio Bolsonaro ter esse argumento de que vetou o projeto da dosimetria é fundamental para disputar a eleição. Então, existem várias pontas soltas ainda nessa história, mas é preciso ter esse contexto de quem é Jacques Wagner, porque aí fica um pouco mais difícil comprar essa versão oficial de que ele agiu por conta própria, por conta e risco e sem conversar com o Palácio do Planalto, Lívia.